Bom domingo de alegria, boa tarde. Hoje, 4 de agosto de 2024. Eu tive pensando na sexta-feira, em fazer essa live hoje, falando sobre a teoria da relação ideal. Eu estou escrevendo algumas coisas, na verdade tem um livro que está praticamente pronto, Eu não publiquei ele ainda porque não achei nenhuma pessoa para corrigir erros gramaticais que possa ter, tá? E também para conversar sobre os assuntos, O nome do livro vai se chamar, vamos ver se não é livro ainda, Psicologia e Movimento. Então, ele cuida de vários assuntos e começa sempre com relações. Uma das relações, dentre muitas discorridas no livro, essa teoria da relação ideal, eu estou aqui com o capítulo 5, que fala assim, objeto do núcleo, tá? Mas não sei se eu vou ler muita coisa para ler, mas eu vou ver se eu consigo ler alguma coisa sobre ele. Porém, eu vou explanar assim rapidamente. Esse rapidamente realmente não é tão rapidamente, porque eu falo vagarosamente, E também eu sempre faço alguns links em paralelo, E fica difícil ser rapidamente, Mas, contudo, quem foi entrando aí e tal, eu já agradeço antecipadamente pelo tempo doado, tá certo? Numa live anterior, pessoas entraram assim, ou seja, eu faço na minha casa, E a gente, sempre quando faz, às vezes vem uma visita em casa, uma pessoa, o carteiro, para entregar alguma encomenda. O carteiro hoje não entrega carta, entrega encomendas, Aí bate e tal, mas assim mesmo, A vida como ela é. Uma vez que eu não faço nada em estúdio, Quem sabe eu penso nisso, Mas tá bom. Então, a teoria da relação ideal, ela trata de coisas subjetivas, abstratas e concretas, tá certo? Essa teoria ela pode ser utilizada, inclusive é muito importante, se quem puder utilizar, utilize, na família mesmo, em igrejas, se for o caso, na empresa, em reuniões com os empresários, com os funcionários, tá? Porque ela faz com que uma ideia que é realmente subjetiva e interna saia e se mostre como algo real e concreto, tá? Eu acho que eu já fiz alguma experiência com pessoas, reuniões, e realmente ela dá certo, tá? Eu acho que amanhã eu vou usar em uma reunião que eu vou ter. Mais uma vez. Vamos lá. Quando eu falo aqui, e você daí, quando a pessoa fala com a outra, em algumas reuniões que tem, em algum encontro, Então, uma pessoa de cá fala, o outro de lá responde, Às vezes o de cá fala, o outro lado só balança a cabeça, ou faz não, Ou levanta os olhos, tal. Então sempre tem algum gesto, para dizer que está ouvindo, está compreendendo e está contribuindo com essa comunicação, tá? Então, por enquanto, nada de extraordinário, Acontece que em qualquer relação que se possa ter entre dois entes ou duas pessoas, tá? Você fala, o outro responde, tal. Entre um e outro, tipo assim, no ar, entre um e outro, gera um núcleo. Pode ser dito como relação nuclear, tá? Eu falo, você escuta, você balança a cabeça, você diz alguma coisa, então
Esse núcleo, ele começa pequeno, né? E ele vai crescendo de acordo com o que vai se inserindo nele durante a conversa da relação, tá? O que acontece? Ela vai, ó, daqui a pouco o núcleo está gigante, né? Então essa relação, ela está se formando, está construindo algo externamente, né? Aí de repente, vamos supor, como eu estava falando antes, né? Vem o carteiro, o entregador de que for, bate no portão, tá? Aí quando bate no portão, aí aquela comunicação que estava havendo entre dois, ou o celular toca, né? Então esse núcleo, ele tende a se esvaziar um pouco, ou por completo, né? Quando é por completo é aquela coisa que você está conversando com outro, que alguma coisa interfere, que você tenta voltar ao que estava sendo comunicado e você esquece do progresso que estava vendo, tanto você quanto o outro, né? E daí então, ou o núcleo mingua completamente, né? Ou se conversa de outra coisa e esquece aquele outro núcleo, né? É fácil de ver isso aí, né? Então, encheu tal, o celular tocou, aí foi murchando tal, quando voltou, aí ninguém lembrou mais, aí o núcleo murchou, tá certo? É isso aí que acontece. Então, o que isso tem a ver com as reuniões sociais, ou pessoais, tá? Com pessoas a dois, né? Com a namorada, com tudo, né? Ou com o namorado, né? O que tem a ver isso aí? Acontece que sempre vai ter pessoas vivas, claro, né? Que vai interferir de alguma forma nas relações. Às vezes umas vêm e pega a coisa andando e daqui a pouco ele entra também para contribuir. E o outro depois vem também, contribui também. Isso é um negócio muito significante para a construção da relação, tá? Acontece que tem pessoas que não compreendem muito sobre essa relação nuclear. E, vez ou outra, interfere, atrapalhando o crescimento, a construção deste núcleo. E o núcleo mingua um pouco, não é? Então, numa empresa onde, vamos supor, tem 10 pessoas trabalhando, né? Às vezes tem pessoas que estão lá sabotando, né? Qualquer sabotagem que haja numa empresa mexe de alguma forma com o desenvolvimento, com o progresso, com a estrutura que poderia ser gerada com mais eficiência, porque está sendo sangrada. O núcleo está sendo sangrado. E às vezes não se sabe de onde está sendo sangrado o núcleo. Não se sabe quem está sangrando o núcleo, né? E o que acontece? Então, quando você expõe em público, em uma reunião, para todas as pessoas que possam participar de um núcleo, de um mesmo núcleo, tá? Você começa a fazer ela entender que não deve ser furado este núcleo, tá? E que se há uma intenção disso, ou sem intenção, tá? Ele não irá mais fazer, ele vai frear, e se ele estiver achando aquilo inadequado, aquela construção inadequada, né? E achar que ele não cabe nesse núcleo, vamos supor, eu estou agora falando, tem pessoas me ouvindo, tá? E pessoas às vezes entram nas lives e vê que o assunto não tem nada a ver. O que ela podia fazer? Ela podia pegar e clicar de alguma forma para entrar na live. Plá, tá? Tudo bem, se ela quer construir, vamos construir a live, né? E eu aceito muito bem isso aí, né? Mas às vezes a pessoa só entra não para construir. Entra, diz que quer entrar, bota, depois ela sai, então fica só perturbando a coisa, né?
uma vez que foi se dito isso aí, a coisa foi dita, tá? E todos compreenderam, tá? Dessa forma, fica mais difícil de ter um perfurador de núcleo, tá? Eu sei que isso parece uma coisa assim, né? Então, uma coisa que era abstrata, que existia, que funcionava, tá certo? E que não funcionava, então havia uma doença tal que ninguém conseguia compreender o que estava acontecendo, o que não estava funcionando adequadamente, né? Então, quando você pega e diz sobre essa relação, essa teoria da relação ideal, você faz com que as coisas aconteçam. Você faz com que uma coisa que não havia antes, uma tal de bolha que é gerada na construção de um núcleo exista. E o cara que ouviu a palestra ou a conversa, ou sei lá o que for, tá certo? Ele vai entender que existe esse núcleo aí. Ele vai entender que cada vez que ele perfura esse núcleo, mais enfraquece a relação, né? Isso pode ser feita, pode ser de relações positivas ou relações negativas, né? Relações de bem, relações de mal, relações de destruição, de furto, de roubo. Bom, então as relações são basta ter alguma coisa em comum, tá certo? E é gerado um núcleo, né? E assim as coisas são. Tá bom, então, como eu falei, o livro Psicologia em Movimento, há um bom tempo eu escrevo ele, e eu parei de escrevê-lo, tá? Porque a gente fica pensando assim, né? Publicar, quem lê? Quem lê, né? É difícil quem lê, né? Uma vez que eu não sou psicólogo, escrevi um livro de psicologia, e não sou físico, mas escrevi um livro de movimento, Psicologia de Movimento, realmente é muito mais para você escrever e guardar. Uma vez que as coisas também urgem em acontecer, que as coisas querem acontecer, que eu sei que as coisas querem acontecer, e que eu escrevo, que outra pessoa fala, a pessoa inventa as coisas, então é preciso que as coisas aconteçam porque elas querem acontecer. Não é só porque eu quero, mas elas em si estão aí para existirem. Tá? Então eu estou aqui plantando essa ideia dessa teoria da relação ideal, esse que tem um núcleo que é a bolha que eu falo, né? Então, que seja dito e que aconteça, tá certo? Vamos lá. Tem mais outra coisa que eu queria falar. Bom, às vezes a pessoa não entende o que é abstrato, né, o que é subjetivo, né? E fica difícil de entender. Não entende porque, na realidade, não faz parte do ramo do trabalho dele, das coisas que ele leu, né? Mas nós somos seres muito subjetivos, tá? Eu lembro que Ailton Krenak, Ailton Krenak, que é um indígena, que ocupou, o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na ordem de letras aqui do Brasil, né? É o AB não. ABL, né? É a ABL, né? Então ele falou sobre a cadeira número 5, né? E falou durante quase 2 horas sobre a subjetividade da cadeira número 5. Começou a falar sobre os ocupantes anteriores a ele, o que eles representaram para o mundo, tá certo? Então essas coisas que você vê uma cadeira, a cadeira é concreta, mas ali tem uma representatividade muito grande, aquele que ele ocupou, porque muitas pessoas ocuparam, pessoas que transformaram de alguma forma, a partir das letras, a partir dos seus pensamentos, o mundo. O mundo é feito dos nossos ancestrais e da gente que seremos também ancestrais, tá? E quando eu falo aqui, do outro lado do mundo, alguém está me ouvindo, não porque está conectado na internet, mas porque somos energia e as energias também interagem, tá? Essa relação que a gente não controla também acontece. Isso é muito importante, tá bom? Eu queria ler algum pedaço aqui, mas eu acho que fica. Eu vou ler um pedacinho nada aqui da coisa que eu escrevi, tá?
Mas eu gostaria muito que essa live fosse mais curta do que as anteriores, tá? Então não vou ler tudo, vou ler assim, tipo assim, algumas letrinhas aqui, tá? Para que vocês também tenham ideia da linguagem, letra, alfabeto, sílaba, entonação, como uma coisa pode chegar até você, que entra no seu cérebro, que entra em você, tá? Tem um psicólogo que deu uma palestra uma vez, Luiz Schettini, né, falava assim, aí eu falo e a coisa tem que entrar, né? Tem que ir até você e a comunicação tem que ser dada. E existe várias formas da comunicação ser dada. Isso está nas acentuações, isso está no ritmo, isso está no seu olhar, isso está na sua energia de comunicar. Então tem muitas coisas que excedem a mim e excedem a você, tá? É importante saber que isso também existe, tá bom? Então, Luiz Schettini, procure na internet ele, que ele é muito bom, um psicólogo de muita qualidade, né? Tem uma coisa que eu ia falar aqui, eu escrever aqui agora, né? Um dia eu sonhei que estava num areal e tinha uma planta de rama que dava uma flor roxa, tá? Tá tranquilo. E no sonho eu percebi que estava sonhando, né? Aí falei assim, oxe, que coisa boa, eu vou fazer agora, pegar a oportunidade e vou acordar com uma planta que eu trouxe do sonho, né? E peguei, agarrei nessa rama, segurei nela e tentei abrir os olhos. Eu vou abrir os olhos, vou me acordar e vou trazer ela do sonho para minha cama. E fiz um esforço gigante, enorme. Mas só consegui abrir os olhos quando eu soltei a rama da planta. Daí eu fiquei pensando, é possível trazer alguma coisa de dentro de um sonho para fora, né? E transformá-la em concreto? O que acontece? Eu faço música, né? Muitas vezes eu sonho com a música. Me acordo com a música, às vezes, praticamente pronta. Aí pego, gravo ela, né? Aí mais tarde eu pego o violão, faço uma harmonia da música, toco ela, escrevo a letra e as pessoas escutam. O sonho virou realidade. Isso é uma coisa boa de se pensar para a pessoa entender da subjetividade das coisas, do abstrato, do concreto, tá? É um exemplo muito simples, mas que é válido. Vila Mandacaru, arrebenta. Lucas, meu filho, Hugo, Leonardo. Cris Ri entrou. Oi, Chris, tudo beleza? Se você quiser entrar aqui na live para falar alguma coisa, pode entrar, vocês, né? É aberta, eu gosto de conversar. E eu gostaria tanto que uma pessoa entrasse para falar sobre algumas coisas dela, tal, relativo à live. De repente, outra coisa muda. A live é livre. A gente pode falar agora de pipoca, tá certo? Falar de pão doce, né? Falar de pipa, papagaio, tanajura, tá certo? A live é livre, né? Mas vamos lá. Eu vou ler aqui agora. Objeto do núcleo, do capítulo 5, Psicologia e Movimento. Não vou ler muito mais não, porque realmente tem 8 folhas para ler, aí fica cansativo, fica... Mas quem tiver interesse, a live tem, eu acho que uns 15 capítulos, tá? A live não, o livro, né? Psicologia e Movimento. Quem quiser saber, quem quiser me ajudar a corrigir o livro, quem quiser debater comigo coisas do livro,
Quem quiser saber da existência dele, me procure, tá certo? Que eu estou aberto e para mim é um grande prazer, porque escrever é um ato muito solitário, né? E quando a gente escreve, a gente pensa que tá falando só verdades, porque a verdade que eu escrevo é minhas verdades e não é a de quem lê, às vezes, né? Então, eu preciso muito que alguém debata sobre isso aí, para mostrar, Fabiano, acho que isso aqui, né? Eu falei com um amigo meu antes de ontem, né? Ele falou, Fabiano, você repetiu muito aqui uma palavra aqui, expor. Eu falei para ele, ainda bem que eu expus, né? Se eu expus é porque não ficou guardado, né? Porque acontece, eu falei com ele sobre o 12º capítulo do livro, né? E eu tenho que dizer que eu já expus mais atrás tal coisa. Eu já expus mais atrás tal coisa, né? Então, se eu expus, eu tenho que dizer para que aquela compreensão daquele momento não fique solta, né? Existe uma contextualização atrás que faz com que a coisa tenha uma liga, né? Tenha um sentido, tá certo? Vamos lá. Como as relações têm um caráter relativo, relações relativo, né? É necessário que se estabeleça dentro das relações o que seja o objeto real, pois o intrincamento complexo do relacionar-se muitas vezes deixa-nos confuso quanto à percepção deste objeto. O núcleo é simbólico ou abstrato. No entanto, sempre possuirá uma imagem real externa. Apesar das relações acontecerem em um espaço físico concreto, é gerado dentro de cada ente, dentro daquele que fala, que pensa, né? Uma subimagem abstrata do núcleo da relação. O núcleo, neste caso, é a proposta imagem construída dentro dos entes e pelos entes que se relacionam relativamente ao objeto real. O objeto real, por se encontrar no espaço, que sempre é exterior aos entes, também é espaço além de ser objeto, ou seja, o objeto da relação é um espaço-objeto. O núcleo pode ser a representação do objeto em seus atributos, suas qualidades. E por estar dentro dos entes, como representação abstrata, torna-se material de tempo impresso. Portanto, e simultaneamente, o objeto real numa relação encontra-se concretamente fora dos entes e simbolicamente dentro deles. E, em caso especial, simbolicamente também fora. É preciso, no entanto, certas estruturas para dar condição ao movimento de apreensão pelos entes. Entes, aqueles que falam, aqueles que pensam, aqueles que estão na relação. Ou que não pensam, mas estão na relação. Seriam estruturas condicionais mediadoras, como a linguagem articulada, verbo nominal, códigos e acentuações, juntamente com a linguagem da imagem corporal e suas codificações. E ainda a estrutura condicional, mediadora das relações, que se encontra na atmosfera e na luz do espaço de relacionamentos. Portanto, entre os entes como exterior. Assim, o núcleo da relação é formado da apreensão do objeto e de seus atributos pelos sentidos externos através de estruturas mediadoras. Na presença do objeto real e, portanto, fora dos entes, tendo como mediadora as possíveis formas de linguagem humana produzidas pela fala, articulada pela estrutura da boca e língua, mais respiração e cordas vocais. Além da escrita e expressões corporais. 2.
Na ausência do objeto real e, portanto, com o objeto real representado simbolicamente dentro dos entes pela imagem abstraída e denominada pelo nome, que também tem como mediador a linguagem humana na forma introjetada. 3. Externamente, com ou sem a presença do objeto real, de forma simbólica, rastros, pela escrita ou desenhos impressos em papel ou estruturas semelhantes. Portanto, o núcleo pode simultaneamente ser representado em 3 estados, dentro, fora e entre os entes. Nestes últimos, pela natureza do espaço. Na relação onde o ente interage com o próprio pensamento, como um segundo ente, portanto, de forma introspectiva, sempre estará relacionando ou construindo um núcleo relativo a um objeto possível que existiu, que existe ou que possivelmente existirá externamente. Não se pode construir qualquer núcleo relacional com material de não possibilidades ou mundo real, em mundo real. Por exemplo, um círculo quadrado, exceto se o objeto de possibilidades seja a própria impossibilidade ou uma quimera. Bom, então eu li esse trechinho aqui, que realmente nesse capítulo tem acho que 9 páginas, tá? Para vocês entenderem, não entenderem, vocês saberem da linguagem empregada no livro, tá? Às vezes pode ser um pouco complexo, às vezes pode ser, né? Mas está aqui na minha frente, está em parte aí, onde estão vocês, tá? E Estevão, eu gosto muito de você, rapaz. Acaba muito bom, grande escritor, tá? Tem ideias extraordinárias. Muito obrigado por doar o seu tempo e estar aqui comigo, tá certo? Tempo é uma coisa cara, eu sei disso aí. Então, eu sou homem rico. Quando vocês doam o tempo, eu sou homem rico. Tá certo? Viu, Estevão? Então, esse meu livro, Psicologia, agora eu vou falar diretamente para Estevão, que uma vez que ele é escritor, tá? Já tem alguns anos que eu fechei o livro, né? Ou seja, eu escrevi, eu acho que eu cheguei a fechá-lo, tá? Acontece que eu não publiquei, porque eu preciso que pessoas da área, ou pessoas que tenham algum conhecimento de psicologia e de física, né, que tem muita coisa de física, tá certo? E também pessoas que da área de letras, tá? Faça uma linguagem não, uma leitura dele, e para que ele fique a ponto de ser publicado e que não fique uma pessoa dizendo: Fabian, você repetiu a palavra expus, né? Eu expus, né? Eu expus lá atrás. Repetir porque eu expus lá atrás, senão ficava fora de contexto mesmo. Tá certo? Mas, contudo, é preciso preciso e necessário que ele seja entre que pessoas, além de mim, dêem uma olhada, como eu falei, porque o que eu falo para mim, eu acho que eu falo, é a minha verdade, né? E sendo minha verdade, para mim está tudo certo, né? Acontece que eu não me relaciono só comigo, né? Eu me relaciono com outros. Então, a ideia da teoria da relação ideal é você entender que você se relaciona com o outro, tá? Que o outro lhe escuta, que o outro debate, que o outro faz embates, que o outro discorda, que o outro concorda. E o núcleo, ele é construído dessas coisas, tá? Dessas conversas, né? Aí vem uma pessoa de fora, perfura a bolha, o celular toca, esse núcleo externo que estava se formando, que começou pequenininho, com 2 palavras, olá, tudo bem, começa a minguar quando alguma coisa chega. E só fechando aqui, tá certo? E minguando, de repente a relação que havia anteriormente não volta a ser a mesma e às vezes é totalmente extinta. Então o núcleo se vai, tá?
E é importante essa ideia de concretizar esse núcleo para quando você for fazer uma palestrazinha, conversar com as pessoas sobre uma instituição qualquer, uma empresa, os empregados, a igreja, a escola, a sala de aula, falar disso aí, porque a criança, ou adolescente, ou adulto, vai entender, porque a ideia é muito simples, tá? E faz com que a pessoa que escute entenda que, de repente, se ele não estiver concordando com aquilo, com aquele crescimento do núcleo, não é que ele não tenha direito de ser contra, não. Inclusive, é importante que ele seja contra, mas é importante que ele participe do núcleo. Não perfure o núcleo, não saboteie ou sabote o núcleo para que a casa seja construída com as melhores estruturas que possam ter, com os melhores telhados que se possam ter, que as goteiras não aconteçam, que a inclinação do teto seja adequada às telhas. Então as coisas são assim, tá? Eu agradeço muito. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode falar, tá certo? Estevão, não sei se você sabe o meu contato, mas eu acho que eu tenho o teu contato. Mas fale comigo para a gente conversar, tá certo? Muito obrigado, acho que tá bom. A laje. Eu falei estrutura, agora estou falando em laje, né? Hoje não tem música, tá certo? Em outra live eu vou começar com música e terminar com música mais uma vez. Obrigado por doarem seus tempos, tá? Tomara que eu tenha dito tenha construído um núcleo em vocês. Muito obrigado.